No mundo da ficção e do entretenimento, existem várias versões do Superman e também vários personagens inspirados no Escoteiro Azul. O Superman não foi o primeiro herói dos quadrinhos, mas foi o primeiro super-herói a se tornar famoso no Ocidente como também no Oriente. Existem versões fracas, versões fortes, personagens inspirados no Superman, que são poderosos ou simples fracotes. E neste vídeo vamos analisar alguns feitos e a escala desses personagens. E vamos começar pelo Homelander e compará-lo ao Superman de James Gunn. E vamos ver se um é mais forte do que o outro em várias e várias vezes, ou se os dois são totalmente equilibrados no que se trata de feitos e citações. Comparando agora o Superman de 2026 e o Capitão Pátria de The Boys. O Superman de 2026 é uma versão totalmente recente. E na verdade ela é de 2025, perdoe-me pelo erro. Então ela tem poucos feitos a serem analisados. Mas vamos ver o que ele possui e deixá-lo no nível de poder ao qual ele é representado pela obra. E vamos ver se o Capitão Pátria conseguiria dar conta desta versão. Como foi dito nesse diálogo, o Superman de 2025 consegue destruir tanques de guerra e aviões de batalha, algo que o Homelander também pode fazer. Lembre-se que o Black Noir resistiu a uma explosão de altíssimo nível que pode destruir pequenos edifícios, e o Homelander perfurou o estômago de Black Noir. Então, o Homelander e o Superman de James Gunn são totalmente equilibrados em força física, porque o Homelander é superior a supers que conseguem resistir a impacto de caminhões blindados, e também que possuem força o suficiente para puxar trens em treinamento como o A-Trem. Em força física, o Homelander também conseguiria destruir prédios, como ele menciona a Luz Estrela quando ameaçou destruir toda a cidade. Ele não consegue destruir uma cidade com apenas alguns socos, mas em algumas horas. Porém, ele ainda pode destruir prédios inteiros com seus golpes. E o Superman de 2025, ele tem dificuldades em aguentar pesos de prédios e também de animais, e como kaijus do tamanho de prédios. Então, em questão de força física, no que se trata de feitos, o Superman de 2025 também é nível prédio em toneladas e o Homelander também é nível prédio em várias toneladas. Então não há discussão aqui, porque o que estamos levando em consideração são apenas os feitos, porque não há nem citações a serem levadas em considerações a favor do Superman, já que a melhor que temos é em uma escrita de roteiro, de história, fora do filme que é canon, que diz que o Superman pode destruir tanques futuristas revestidos de titânio, mas ainda assim não dá níveis à escala de prédio. Então, os dois personagens são equilibrados. Não é porque o Superman de 2025 é uma versão do Superman dos quadrinhos que ele será totalmente poderoso, porque muitos argumentam. Ele é uma versão do Superman, portanto é forte em nível planetário. Mas não é assim que funciona, galera. Tem que analisar os feitos. Por exemplo, se aparecer um Superman de animação que você gosta bastante, que é nível casa,
você não vai poder falar que ele é superior ao Homelander, porque o Homelander tem feitos superiores a nível casa. E o argumento de que é uma versão do Superman não será o bastante na discussão. Mas vamos falar agora sobre velocidades. O Superman, na escrita fora do filme, que também é canon, ele tem a citação de se mover em velocidades supersônicas. E isso é canon porque o Superman tem capacidades de sair da Terra e ir ao espaço em segundos. E o Homelander também tem este feito quando ele leva um personagem inspirado no Elon Musk para o espaço em segundos e volta para a Terra em questão de segundos. Então os dois têm façanhas supersônicas, porque o Homelander também teve um feito superior à velocidade da captação de câmeras, que da Mach 3, mas essa do espaço é uma velocidade superior, porque para chegar no espaço precisaria superar a velocidade de 30.000 km/h. Então os dois personagens são equilibrados em velocidade e em resistência. Bora ver. Não, o novo Superman não é mais resistente que o Superman do Henry Cavill. Os principais argumentos da galera para achar isso é que o novo Superman nerfado resistiu ao rio de antiproto. E sim, era antiproto e não antimatéria como muitos falam por aí. O outro feito seria resistir à gravidade de um buraco negro, porém todos esses feitos são fracos ou no mínimo ambíguos. Tá duvidando? Então vem comigo. O feito do Superman resistir ao rio de antiproto não é nada demais. Isso porque os capangas do Lex Luthor praticamente se banharam nesse rio e não aconteceu absolutamente nada com eles. Se esse rio fosse tão devastador como os fãs querem fazer parecer, os capangas do Lex teriam virado estampa de camisa, ou seja, é algo ambíguo e duvidoso. E o próximo é ainda pior, porque os fãs querem falar que o Superman conseguiu fugir do horizonte de eventos do buraco negro, porém isso é mentira, pois em um horizonte de eventos nada é capaz de fugir, nem mesmo a luz. E você até poderia argumentar que o Superman é resistente o suficiente para não ser espaguetificado. Porém, e esse bebê aqui? Ele também tem super resistência? Ele também resistiu à gravidade do horizonte de eventos? Não faz sentido, é ilógico. E na série do Pacificador, humanos comuns também conseguiram resistir a essa atração e se afastar do buraco negro apenas puxando uma corda. E eles ficaram até mais próximos que o Superman. Então todos os feitos de resistência do novo Superman são no mínimo duvidosos e não podem ser levados a sério. Então, como já mencionados, os feitos de buraco negro, como dito aí pelo Super Geek, foram totalmente refutados, porque eles são totalmente incoerentes. Então, em questão de níveis de poder, o Superman de 2025 está no nível de edifício até o presente momento, antes do lançamento da Supergirl e também do filme do Superman do ano que vem. Porque, como bem sabem, o Superman é o meta-humano mais poderoso do mundo. E quando esta citação foi lançada, a Supergirl já existia, antes desta citação. Então, sim, o Superman é escalado como superior a todos os heróis e vilões deste universo, via citação. Mas, por enquanto, em níveis de façanhas físicas, o Homelander e o Superman de 2025 são totalmente equilibrados em poder. Agora, quando se trata de Metro Man versus Omni-Man, muita gente gosta de citar o feito em que o Metro Man escapa do laser da morte, colocando uma caveira falsa no lugar e caminhando em vários e vários lugares para refletir sobre a vida. Este feito em questão dá uma vezes acima da velocidade da luz. E em resistência física ele ainda conseguiria aguentar o ataque do laser da morte de acordo com os roteiristas da obra da primeira animação. O Megamente também possui reação para conseguir reagir a raios, e a sua vilã em Megamente 2 também conseguia reagir aos próprios raios disparados. Então o Metro Man em escala de cálculos, como já mencionados nas imagens deste vídeo, conseguem ser acima de uma vez a velocidade da luz, o que ainda é inferior em comparação a versões ou personagens inspirados no Superman, como por exemplo o próprio Omni-Man.
que tem façanhas calculadas a milhares e milhares de vezes acima da velocidade da luz, podendo atravessar distâncias de vários e vários e vários anos-luz acima do Metro Man. O Omni-Man, como vocês estão vendo aí nas cenas do vídeo, possui maior força destrutiva, conseguindo destruir a superfície total de um exército inteiro em batalha. Contra Mark, o seu filho, ele teve façanhas, podendo destruir montanhas com seus ataques e fazendo o Mark atravessar montanhas inteiras. Enquanto o Metro Man só é escalado acima do Titã, que tem uma porcentagem pequena de seu poder, que foi conseguir levantar e arremessar edifícios inteiros. Mas isso ainda é uma força superior ao que o Omni-Man demonstrou em ataque e força destrutiva, colocando o Omni-Man superior ao Metro Man, podendo atravessar em velocidades galácticas e ter forças a nível superior à montanha. Lembrando que o Omni-Man não consegue chegar a nível planetário, mas a multicontinental, porque ele precisou do apoio do laser para conseguir atravessar o núcleo do planeta de Viltrum. E o próprio Cabra ali, que era parceiro dele, mencionou que os três juntos não conseguiriam sobreviver à destruição do núcleo se não fosse aquela ajudinha, colocando o Omni-Man superior a planetário, mas ainda multicontinental, que é superior ao Metro Man em força destrutiva, resistência e velocidades físicas. Então eu espero que vocês, meus queridos fãs, tenham aprendido que quando se analisa personagens, você não pode dizer que ela é uma versão muito poderosa por conta de que ele é inspirado ou é uma versão do Superman. O que deve ser analisado é os feitos e não seu gosto próprio. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem. Falou, fui e tchau! Fiquem com Deus!